A paz do Senhor, graças a Deus, nós estamos mais uma vez aqui no canal do Pastor Edivaldo com a proposta de estarmos nesta oportunidade analisando uma das lições dos jovens. Esse trimestre estamos abordando os milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. E a lição de número 2, ela tem por título o propósito dos milagres no ministério de Jesus. O propósito dos milagres no ministério de Jesus. E para isto, o comentarista, ele aponta ou ele discute a lição basicamente em três objetivos. Uma vez que a verdade prática é com base no textuário, o textuário ele vai dizer o seguinte: esses, porém, foram escritos como uma referência aos milagres que Jesus realizou, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, a partir deste momento, os milagres realizados por Jesus, ele manifestava a chegada do reino de Deus. Então, partindo desse pressuposto, o comentarista ele apresenta três objetivos bem práticos, que são historiar a expectativa judaica em reação à questão messiânica, ressaltar os paradoxos da vinda do reino de Deus e explicar a conexão do ministério de Jesus com o reino de Deus. Então, quando nós vamos fazer esta análise, ele vai colocar então aqui, no primeiro tópico, a expectativa judaica. E para colocar a expectativa da nação judaica, ele faz uma análise anterior, que é da chamada de Abraão e a formação da nação de Israel, que estava inteiramente ligado também dentro da propositura do reino de Deus aqui nesta terra, e englobando também todo o universo no seu aspecto geral. Então, quando nós vamos analisar essas questões da expectativa judaica, nós primeiro precisamos entender um pouco que a encarnação e a obra redentora de Jesus, ela está intimamente relacionada com o estabelecimento do reino de Deus. Então, o ministério terreno de Jesus Cristo, ou o período que antecedeu a sua morte na cruz, ele viveu e trabalhou em prol do reino de Deus. Ou seja, ele exerceu o que podemos chamar então de um ministério messiânico, um ministério messiânico. E por ocasião do seu batismo por João Batista, podemos dizer que foi o momento público em que Jesus dedicou ou demonstrou a sua dedicação inteiramente à vontade de Deus. Prova disto que quando ele estava ali diante de João Batista, Deus fez uma declaração dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Se nós formos analisar, essa citação está lá em 1 Marcos, capítulo 1 e versículo 11. Se nós formos analisar este versículo à luz do Antigo Testamento, vamos perceber que a expressão Tu és meu filho, ela vem lá do Salmo 2, versículo 7, que faz parte da fórmula de coroação do rei messiânico.
e a expressão em quem me comprazo é parte da descrição do servo do Senhor, descrito lá em Isaías 42, versículo 1, que faz uma referência a Jesus como o servo do Senhor. A objetividade do evangelista Marcos é impressionante, que ele vai dizer lá no primeiro capítulo, versículo 14, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino dos céus. O evangelho do reino dos céus. Marcos 1,14. E lá em Mateus, capítulo 3, versículo 1, temos a seguinte expressão, os versículos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele diz, em suas palavras, que o reino já estava presente. Em Mateus 4, 15, nós vamos, de 15 a 17, nós vamos encontrar a seguinte expressão: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região em sombra de morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é interessante que a leitura bíblica em que a lição está baseada, ela está lá em Lucas capítulo 4, dos versículos 14 até o versículo 24, que vai fazer a narrativa que quando Jesus ele entra na sinagoga em Cafarnaum, lá na Galileia, então ele faz a citação de que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que o havia ungido para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano do Senhor. Então foi nesse cenário que Jesus ele surge para o exercício do seu ministério, e a mensagem que ele vem trazendo, ela tem um enfoque todo especial, que o reino de Deus era chegado, que o reino de Deus estava presente. E a lição, então, para demonstrar essa questão dessa expectativa que os judeus tinham em relação ao reino de Deus, ao domínio de Deus de forma presente aqui na Terra, como eu disse no início da aula, nós precisamos analisar um pouco a história judaica, né? E um dos objetivos do primeiro tópico da lição é historiar a expectativa judaica em relação à questão messiânica. Tá? Então, quando nós vamos analisar a história dos hebreus, é impossível fazê-la sem relacionar essa história com Deus. Tá? E nós vamos perceber que este povo ele teve uma relação com Deus, e isto é percebido tanto no aspecto cultural, moral e religioso desta nação. Tá? O que nós vamos perceber, o momento em que Deus ele escolhe Abraão para que ele viesse ser o princípio da nação judaica, nós vamos perceber que nos dias pós-diluviano, que a terra ela foi repovoada pelos 3 filhos de Noé, e Abraão ele vem da linhagem de Sem, e uma das coisas que nós vamos perceber é que com o avanço
populacional, o povo foi se afastando de Deus e que veio culminar com a confusão das línguas. Quando nós olhamos os capítulos de 8 a 11 do livro de Gênesis, nós vamos perceber também que Deus está na construção ou na condução da história da humanidade, que repercutiu então na formação do povo hebreu. Há uma citação ou duas citações lá em Gênesis capítulo 8, versículos 21 e 22, que vai dizer o seguinte: Deus dizendo que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E ele disse que essa tendência ela haveria de perdurar enquanto a terra existisse. Enquanto a terra existisse. Mas vamos perceber que no capítulo 11, que é o período de transição, quando as nações são dispersas e Deus escolhe a família de Abraão para formar dele uma grande nação, ou ele ser o princípio de uma grande nação, nós vamos perceber que Nimrod, que é citado nesse contexto, na genealogia, ele se destacou como um dos mentores que levou a população humana naquela época a projetar-se de uma rebelião contra Deus, quando nos dias de Peleg, um dos descendentes de Sem, quando ele nasceu, a Bíblia diz que até nessa época era só a língua e o dialeto de todos, e então Deus ele confunde as línguas, ele espalha as nações, e do meio das nações, as nações que estavam ali no crescente fértil, na Mesopotâmia, ele então chama Abraão e faz promessas a Abraão. E dentre essas promessas que ele faz a Abraão, ele demonstra os propósitos que ele tinha de abençoar Abraão e Abraão tornar-se uma bênção para a humanidade. Então, a chamada ou a escolha da família de Abraão tinha alguns princípios bem determinantes quando nós estudamos a história deste povo. Então, a primeira razão da chamada de Abraão é que Deus estava reservando, ou estaria criando ou formando um povo para ele, para que adorasse a ele como Deus único e verdadeiro, contrapondo a idolatria que já havia, o politeísmo que havia se alastrado no povo pós-dilúvio. Uma outra questão que nós vamos perceber aqui, a segunda razão da chamada de Abraão, é que ele queria um povo, que ele faria desse povo o meio da comunicação divina. E ao formar a família em uma nação, pela qual ele haveria a abençoar o mundo. É por isso que Deus disse a Abraão, dizendo, e tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por último, a primeira razão era formar um povo para adorá-lo como Deus único e verdadeiro. Segundo, seria este povo um meio da comunicação divina. E em terceiro lugar, preservar a linhagem messiânica, porque a terra estava corrompida em seu sistema e Deus precisava, em tempos futuros, ou como Paulo diz em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, de um instrumento humano pelo qual ele pudesse trazer ao mundo o Redentor. E nesta família, futuramente, a nação dos hebreus, foi que Deus preservou a linhagem messiânica
especificamente dentro da tribo de Judá. Dentro da tribo de Judá, que quando nós olhamos para o capítulo 49 do livro do Gênesis, quando Jacó ele está administrando as bênçãos sobre os seus filhos e o pronunciamento profético, quando ele chega em Judá, ele faz uma referência a um rei que haveria de nascer dentro do contexto da tribo de Judá, da tribo de Judá. Então, quando nós olhamos o Antigo Testamento, a condução da história dos hebreus, nós vamos perceber essas três finalidades. Mas uma das coisas que nós podemos perceber é que Israel, principalmente nas duas primeiras questões, eles falharam de forma contundente, de forma que Deus precisou intervir com juízos tremendos, porque eles aderiram à idolatria, deixando Deus único e verdadeiro. Eles falharam na comunicação de Deus às demais nações, para abençoar as demais nações, mas pelo esforço de Deus e pelo cuidado de Deus, a linhagem messiânica ela foi preservada, principalmente quando ele chama a Davi e faz promessas a Davi que o trono de Davi seria um trono eterno, fazendo uma referência a Jesus, que é o Rei eterno, Então é por isso que, para estudar os milagres de Jesus, é necessário entender toda a economia de Deus, para não reduzirmos a pessoa de Jesus Cristo a um simples curandeiro, como existia na época posterior, anterior e posterior, e mesmo nos dias de Jesus existia ali muitos curandeiros que faziam milagres, mas nós vamos perceber que Jesus ele não era um curandeiro. Ele é o Senhor dos céus e da terra, tem todo o poder nas suas mãos, e os milagres que ele realizava era para demonstrar tanto a sua divindade e também a chegada do reino de Deus sobre a terra, ou para ratificar a sua mensagem, O ponto 2 da lição, então, ele vai trabalhar sobre os paradoxos da vinda do reino de Deus. Uma das coisas que nós vamos perceber quando nós estudamos os evangelhos é que tem momentos que parece que faz uma referência que o reino já era presente, e depois em outros lugares faz referências que parece que o reino ainda estava por vir, Então nós precisamos analisar dentro desta forma, para que nós possamos entender como Jesus ele era a personificação da divindade e também do rei, que o reino estava nas suas mãos, tá? Vocês se lembram que eu disse aqui na referência lá de Isaías 49, 8, a seguir até o versículo de número 12, nós temos as seguintes expressões, quando ele fala de Judá. Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leão velho, quem o despertará? Veja só agora o versículo de número 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador
dentre os seus pés, até que venha Siló, fazendo uma referência ao rei, e a ele se congregarão todos os povos. Então você percebe que a bênção de Deus a Abraão, que Abraão, com a bênção que ele receberia, ele teria que abençoar todas as nações, ou todas as famílias, todos os povos da terra. Então você percebe como Deus haveria de fazer isto, tá? Então, a ele, aquele que haveria de vir no rebento da raiz de Judá, que Jesus é comparado como leão da tribo de Judá, e depois a raiz de Davi, o remanescente de Jessé. Então nós vamos perceber que ele diz assim: e ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho a sua jumenta à cepa mais excelente. Ele lavará os seus dentes do vinho e a sua capa em sangue de uva, e os seus olhos serão vermelhos de vinho, e os dentes brancos de leite. Quando nós pegamos esse texto e vamos lá para o Apocalipse, que é o fechar da cortina da história da humanidade, e aonde o reino passa a ser de Deus e de Cristo, nós temos lá no capítulo 11 do Apocalipse dizendo: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E aí depois nós temos ainda em 11:17, aonde diz: dizendo, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que has de vir, e que tomaste teu grande poder e reinaste. E já em Apocalipse 19:6 ele vai dizer: ouvi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, tá? Então, o que nós devemos ter em mente, que o primeiro advento de Cristo na sua encarnação é, sem dúvida, o cumprimento de uma gama de profecias bíblicas quanto ao plano eterno de Deus, dando assim vistas à implantação do reino de Deus. Então você tem o nascimento de Jesus de forma miraculosa, milagrosa, e Mateus, ao anunciar Jesus Cristo como Rei de Israel, ele teria que apresentá-lo como prerrogativas que o credenciasse ao trono de Davi, pois Deus havia feito um pacto com Davi a este respeito. Quando nós pegamos o Salmo 132, versículo 11, e os irmãos confrontam ele com o 2 Samuel, capítulo 7, os versículos 16 e 17, vocês vão perceber esta questão. E aí, quando Mateus ele introduz o seu livro, ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 17, apresentando a genealogia, ou o livro da genealogia de Jesus, ele vai dizer o seguinte, versículo 17, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. E aí ele vai dizer, no início, livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Tá? Então, quando você pega essa citação, então você vai perceber o cuidado que Deus tem de manter essa relação histórica de Jesus com Abraão, que você vai perceber que Abraão ele gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera os 12 filhos, e esses 12 filhos, quando Jacó desce para o Egito para encontrar com José,
o seu filho amado, e eles ficam ali por um período aproximadamente de 430 anos, se tornando uma grande nação. Depois Deus os tira de lá, no sopé do Monte Sinai, Deus os organiza como nação, e depois de 38 anos que Deus organiza eles ali, eles entram na terra por liderança de Josué, e aí tem todo o transcorrer da história de Israel, chegando depois do período de juízes, é estabelecida a monarquia, o Saul é o primeiro rei, ele é rejeitado por Deus, e aí Davi reina em seu lugar, estabelece então aí a linhagem messiânica do Messias ou de Jesus Cristo, para que ele viesse ser o Rei eterno. Tá? Então nós vamos ter alguns fatos na Bíblia que vai fazer esta demonstração, principalmente no Novo Testamento. Há muitas citações das profecias do Antigo Testamento para corroborar que Jesus Cristo ele era o Filho de Deus e veio com a propositura de restabelecer o reino de Davi dentro de um caráter eterno, caráter eterno. Haja vista que os magos, quando vieram do Oriente e chegaram em Jerusalém, capital de Israel, do povo de Deus, eles interpelaram o rei Herodes quanto aonde estava o rei nascido, o rei dos judeus, né? É claro que eles viram a sua estrela lá no e teriam vindo ali para o adorar. E aí eles fazem uma busca, então, pelas escrituras, eles vê quanto o lugar que ele haveria de nascer, que era Belém, e quanto o sinal que uma estrela procederia de Jacó, conforme diz Números 24 e 17. Então, quando nós pegamos ou analisamos todas essas questões, então nós vamos começar a entender a razão por que Jesus ele realizou muitos milagres. E João ele encerra o evangelho basicamente dizendo que os milagres que foram detalhados, ou tudo que foi escrito a respeito de Jesus, e consequentemente também os milagres, era para que o mundo pudesse crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ele veio cumprir todas as prerrogativas que relacionadas ao reino de Deus. E uma das coisas que quando o estudioso cuidadoso ele vai estudar o Evangelho de Mateus, nós temos no Evangelho de Mateus uma ideia direcionada especificamente para os judeus, dado a esperança messiânica, e nota-se que ele cita constantemente o Antigo Testamento, fundamentando assim que Cristo é o Messias prometido, o Cordeiro sacrificial, o sacerdote divino, o rei do reino messiânico, e então nós vamos perceber bem estas questões. E é interessante que os demais evangelistas, eles não tinham bem esse propósito, mas eles acabaram relatando ou demonstrando também algumas questões de Jesus Cristo, tá? Que no exercício do seu ministério sempre apontava para o estabelecimento do reino de Deus, do reino de Deus. Prova disto é que no tópico 2 aqui, ele vai dizer que quando João Batista, ele, como precursor de Jesus Cristo, ele inicia o seu ministério terreno, ele prega o arrependimento e ele anuncia que o reino de Deus estava
próximo, o reino de Deus estava chegando, estava em eminência. E quando nós pegamos, então, Marcos 1:14, como nós lemos já aqui, e confrontando com os demais evangelhos, principalmente os sinóticos, nós vamos perceber que no Sermão da Montanha, Jesus ele traz a legislação do reino, ele descreve sobre o perfil dos membros do reino e apresenta os requisitos para as pessoas ingressarem no reino de Deus. E aí, quando ele inicia efetivamente o seu ministério e o ministério terreno, basicamente as ações que Jesus realizava demonstrava tanto a sua autoridade messiânica e como o poder para realizar ou para implantar este reino, tá? Então, quando Jesus ele estava realizando ou pregando, sempre as suas pregações e os seus ensinos era acompanhado pelos milagres ou por sinais. Tudo o que Jesus realizou nos seus milagres, ele sempre tinha por trás uma implicação pedagógica. Ele estava querendo ensinar alguma coisa. Então nós vamos perceber que a autoridade ou a manifestação da autoridade e do poder de Jesus foi manifesto sobre o pecado, sobre o reino, o poder de Satanás, sobre a morte e sobre a natureza. E vocês vão perceber, estudando os evangelhos, que os milagres, que as realizações de manifestação de poder de Jesus, estava em torno dessas questões, Haja vista que quando ele dá saúde àquele paralítico que os 4 homens levaram e abriram o telhado e tal, um esforço maior, que o grande desejo daqueles 4 homens e também, consequentemente, do paralítico, era a sua cura. E quando eles descem, Jesus estava ensinando a casa abarrotada de pessoas, aí quando o paralítico é colocado diante de Jesus, numa manifestação daquelas pessoas, trouxemos ele aqui para que seja curado, a ideia era essa, Jesus olha para ele e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Tá? E quando Jesus diz isso, cria um mal-estar nas autoridades, nos judeus, porque na visão deles, e com certeza, e era correta, só Deus poderia perdoar o pecado. E eles não viam em Jesus a divindade, não viam em Jesus o Filho unigênito de Deus. E aí eles contestaram. E aí Jesus disse, encurtando aqui, Jesus disse para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade e poder para perdoar pecados. Então eu vou dizer a este homem: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E isto aconteceu. Então vocês vão perceber que em todas as realizações dos milagres de Jesus, sejam eles na exorcização, expulsão de demônios, de pessoas demoníacas, trazendo pessoas à vida física e poder sobre a natureza, sempre ele tinha o cuidado de demonstrar isso. Prova disto, Lucas introduz o ministério de Jesus Cristo da seguinte maneira: então, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados, sendo que no dia de sábado
ao ler uma das profecias que está em Isaías, ele disse que o grande propósito dele era então evangelizar os pobres ou anunciar o evangelho, mas o evangelho tem no seu bojo o estabelecimento do reino de Deus, tá? Então, uma das coisas que nós precisamos então ter em mente é que a principal finalidade dos milagres de Jesus é era o de colocar em evidência a manifestação do poder de Deus em seu caráter de sinal, que aponta para algo mais extraordinário que está para acontecer. Os evangelistas não eram historiadores propriamente ditos, e sim discípulos de Jesus que em tese, eram teólogos que tinham um olhar para a história da vida de Jesus, traçando assim uma visão da pessoa de Jesus. Da pessoa de Jesus. Então, quando Jesus ele está exercendo o seu ministério, vocês vão perceber que ele demonstra que ele tem em si esse poder, essa autoridade, e que Paulo ele vai dizer que foi do agrado do Pai, lá em 1 Colossenses capítulo 1 e 18, que foi do agrado do Pai que toda a plenitude de Deus habitasse nele, em Jesus. E lá em Efésios 1 e 10, e também o afã de Deus na encarnação de Cristo era de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, que está lá na frente, tanto das coisas que estão nos céus e como as que estão na terra. E aí, quando nós pegamos 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24, que no descortinar da história da igreja e também da história de Israel e das demais nações, Paulo é inspirado pelo Espírito Santo e diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e toda força. Tá? Então, os milagres de Jesus, ele tinha este afã. Tá? E nós estamos caminhando na história para que Cristo tome o poder sobre todas as coisas. Prova disto que no final Satanás e todos os seus anjos serão confinados ao lago de fogo, e todas aquelas pessoas que abandonaram a Deus e que não o aceitaram como Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador. Então, partindo desse princípio, já encerrando aqui, partindo para o encerramento da lição, a realização dos milagres de Jesus, então, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, eu vou citar aqui alguns versículos para termos aqui algumas noções de compreensão nisso, tá? Então, quando eu falei que Jesus ele tem o domínio sobre a natureza, porque a Bíblia diz que nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam dominações, principados, tudo foi criado por ele e para ele. Tá? E quando nós pegamos um dos milagres de Jesus, por exemplo, a pesca milagrosa, os discípulos tinham passado a noite toda e não tinham pescado nada, daí Jesus manda eles voltarem e jogar a rede do lado direito, e aí a rede estava abarrotada de peixes, Jesus andando sobre o mar, Jesus ele levantando e dando ordem ao mar, ao vento, e aí houve grande calmaria. Então vocês percebem que Jesus sempre demonstrou o poder que ele tinha
sobre a natureza. Ele é o criador e o controlador de todas as coisas. Subsiste nele. Jesus também como salvador dos homens. Então você vai ver aqui os destaques das curas que Jesus fez. Uma das coisas que se percebe, os curandeiros, eles só têm uma prática ou só uma rotina para fazer as suas curas. E é interessante se nós pegarmos Jesus, quando ele curou vários cegos, E nós vamos perceber que ele usou várias metodologias para curar. E quando ele usa essas várias metodologias, em cada uma dessas metodologias ou maneira de curar, tá? A um ele diz o que quer, tipo Bartimeu, veja, tá? A um ele cuspiu, fez lodo e untou, o outro ele mandou lavar na fonte, tá? Então vocês percebem que Jesus na realização dos milagres, na cura das enfermidades, era coisa extraordinária. Da sogra de Pedro, ele a toma pela mão e a febre a deixou, ou seja, toda aquela questão infecciosa que ela estava, porque febre pressupõe algum tipo de infecção. Os 10 leprosos que pediram para que Jesus o curasse, tá? Em um leproso, ele toca e ele é curado. Os outros 10, ele diz assim, olha, vai e apresente ao sacerdote. E quando eles estavam indo no caminho, eles ficaram curados. Tá? Então, para perceber que Jesus não é... Que às vezes a gente vê esses programas de cura e tal, então a pessoa só tem um sistema, uma sistemática. E aí se percebe que tem alguma coisa errada nisso. Mas Jesus não, Jesus ele tinha vários métodos, tá? Do servo do centurião, ele ordenou da onde ele estava e o servo estava muito distante, diz, olha, pode ir que o seu servo está curado. Quando chegou lá, ele perguntou que hora foi, então ele percebeu que foi a hora em que Jesus deu a ordem para a cura, tá? Jesus como vencedor de Satanás, tá? Nós vamos perceber como Jesus ele tratava com essas pessoas possessas, pessoas extremamente aprisionadas, como o caso do Gadareno, e Jesus chega ali, resolve aquela questão e deixa o homem em sã juízo como um missionário, como evangelizador das suas famílias. Tá? Então você percebe, tudo que Jesus fez nos milagres tinha uma ideia e estava em conexão com o seu reino, demonstrando que ele era poderoso tanto para realizar a obra da salvação no Calvário e como assumir o trono de Davi como o reino eterno. E uma outra coisa também é que Jesus ele mostrou que ele é vencedor sobre a morte, tá? Antes de Jesus ressuscitar, porque ele dizia aos seus discípulos que ele tinha o poder de entregar a sua vida e reavê-la novamente, e ele realiza 3 ressurreições de maneiras fantásticas, espetaculares. A primeira foi da filha de Jairo, que havia acabado de morrer. Ele chega em casa, ela tinha acabado de morrer, e aí Jesus a ressuscita. Depois ele vai ressuscitar o jovem, o filho da viúva de Naim, que o cortejo já estava indo para o sepulcro, para o enterrar. Então o sistema do velório já tinha feito e o rapaz estava indo para ser enterrado, e Jesus para o cortejo e ressuscita aquele moço e entrega a sua mãe. E o que é mais fantástico ainda do poder de Jesus de vencer a morte foi quando ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias que já estava morto. Então, quando nós olhamos para todos esse contexto, e os professores, ao estudar as lições que se seguirão aqui, que vai estar demonstrando os vários milagres de Jesus e o porquê, os objetivos, o propósito pelos quais Jesus realizou esses milagres,
tendo em vista a implantação do reino de Deus, do reino dos céus aqui na terra. Há uma divergência, ou o Mateus, ele fala de reino dos céus, e já os demais evangelistas falam o reino de Deus. É porque os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus comumente, eles tinham muito temor em pronunciar o nome de Deus, e é uma das razões pelas quais então Mateus ele fala sobre o reino dos céus, tá? O reino dos céus. Então o professor, com base nas duas primeiras lições, a primeira lição ela falou sobre o que é milagre, identificando o que é milagre, e a segunda ela demonstrou a finalidade dos milagres de Jesus, no ministério de Jesus, porque tem uma conexão com a sua divindade e com o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Então, quando você analisa a cada um dos milagres, você vai perceber que por trás de cada milagre que Jesus realizou, ele tem uma orientação pedagógica, tem um ensino, tem a revelação da implantação do reino de Deus aqui na terra. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.